Olá, Janton Santos em mais uma live às 12h12, buscando aqui uma sequência de conteúdos interessantes, de coisas aí que possam estar contribuindo com o autoconhecimento. E toda sexta-feira agora, pelo menos por um período, a gente está nessa fase beta aí de trabalho, né? Eu vou estar fazendo as lives em parceria com uma pessoa que eu conheci, aprendi a admirar e tem bastante conhecimento, que é a nossa Paula Meilin. Seja bem-vinda, Oh, Paula, né? Se obrigada, bom apresenta, dia. acompanha já aqui, fala um pouquinho quem que é a Paula Meirim, e aí depois, em seguida, nós já vamos entrar no nosso tema aí, que é bastante peculiar, né? Sim, claro. Bom dia ou boa tarde, né? Depende do fuso horário. Eu sou a Paula, terapeuta sistêmica, trabalho com constelação, floral, aromaterapia, diversas técnicas. E também sou advogada por formação, advogo na área de direito de família. E é isso. A gente observa, né, que até mesmo pela questão do direito sistêmico, né, o que tem de advogados que estão tudo, né, expandindo a consciência e entrando com esse novo olhar, né? Então eu vejo Sim, é que verdade. Aqui na minha cidade, eu conheço várias advogadas, né? Na comissão que eu faço parte, a Comissão de Direito Sistêmico. Eu acho que pelo menos 90% das advogadas são consteladoras. é bem legal. Então, a gente vê que o quão é funcional que a gente está fazendo, que as pessoas estão aderindo, né? Então, é bacana por causa disso. É sinal que a gente está no caminho certo, né? Sim. Paula, hoje é nossa inauguração da nossa série, toda sexta-feira aqui, às 12h12, nós vamos falar sobre uma questão, assim, que muita gente, às vezes, não dá bola, né, para isso, mas tem uma relevância tão grande na vida da gente, que, através das constelações, a gente chega a essas conclusões, que, às vezes, é só um olhar, né, sobre um aspecto que a gente muda e as coisas mudam tudo, né? E a gente está falando sobre o tema que é a questão de repetição de padrão, até mesmo com uma certa ênfase na questão financeira, né? Ou seja, o meu estado financeiro hoje é ótimo, é esplendor, é maravilhoso, né? Não é porque que não é, né? Então, mas nós vamos deixar para falar a parte financeira mais para o finalzinho, né? Vamos começar primeiro entendendo, né, como que é essa questão, né, dessa repetição de padrão. Fala um pouco para a gente aí, baseado no seu expertise, né? Essa questão dessa repetição de padrão. Da onde vem esses padrões? Uhum. Essa repetição de padrão, ela vem dos nossos antepassados. Pode ser algo do pai e da mãe, ou pode ser algo que está lá atrás, na ancestralidade. Na questão da escassez, a gente pode estar nessa situação de escassez ou de abundância, honrando um padrão antepassado, honrando uma família que foi muito rica, no caso da abundância, né? Ou honrando uma família que foi muito pobre, na escassez. E aí, por amor à minha família, por amor aos meus antepassados, eu continuo repetindo esse padrão. E esse padrão, ele não se repete só na área financeira, em qualquer área da sua vida. Área amorosa, profissional. Já viu que tem família, que todo mundo na família tem a mesma profissão? É advogado, é professor, é médico. Essa é a repetição do padrão. E também no relacionamento amoroso. Tem algumas famílias que todas as mulheres sofrem a mesma situação no relacionamento. Às vezes abuso, traição. Então é algo que já vem ligada a esse padrão. É interessante até colocar um ponto de observação em tudo isso que você falou, né? Sim. Existe um movimento que é predominante em tudo isso que você falou, que é a questão do honrar, né? Essa Uhum. importância do honrar, porque a forma de a gente se sentir leveza com relação à nossa vida é esse reconhecimento, né, de alguém que veio antes. Não que essa pessoa seja melhor ou pior, mas só do reconhecer que ela veio antes, e com certeza essa experiência dessa pessoa já serviu para mim, né? Eu já herdei geneticamente também essa experiência dessa pessoa. Então, quando a gente honra, fica muito mais leve, né?
E aí, inclusive, daí desse movimento do honrar, né, a gente acaba caindo nas leis aí, com relação à constelação, né? E como é que a gente pode entender melhor essa questão das leis aí, nessa questão desse honrar, né? As leis, foi até bom você falar um pouco, que você acabou falando do pertencimento, né? Que é uma das 3 leis sistêmicas. Sim. Que para eu pertencer à minha família, eu me sentir pertencente, eu acabo querendo fazer tudo igual. Querendo ser igual à minha mãe, igual à minha avó, igual ao meu pai, porque assim eu vou me sentir incluída nessa família. E também a segunda lei da cooperação, né, a lei do equilíbrio, que é muito importante a gente falar sobre ela hoje. O dar e o receber, se na minha vida eu sinto que eu não estou recebendo o suficiente, por que eu não recebo o suficiente? Será que eu dou muito e quero só receber? Ou será que eu... Tem gente também, o contrário acontece, às vezes a pessoa doa demais, então nada que ela receber vai ser o suficiente para suprir tudo aquilo que ela doou. Já vi aquelas pessoas que ajudam todo mundo e ficam reclamando que ninguém as ajuda? É por isso. E também a questão da lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz que quem veio antes é maior do que quem vem depois. E foi o que você disse anteriormente, né? Sobre honrar quem veio antes. Eu tenho que honrar a minha ancestralidade, não importa o que eles foram. Se eles tinham uma ideologia que eu não concordo, eu tenho que honrá-los mesmo assim, porque a vida chegou até mim. E para que a minha vida flua, eu tenho que olhar para trás para poder ir para frente. Não adianta eu querer fingir que a minha ancestralidade não existe, que meus pais não existem, meus avós e todos que vieram antes deles. Então, é interessante essa questão, né, da gente olhar para essa ancestralidade e honrar, mas o que eu observo, assim, o que deixa muitas pessoas, assim, em dúvida, né, é a questão poxa, né, eu tenho que honrar, eu não necessariamente honrar, eu tenho que repetir a mesma coisa, né? Eu posso entender, porque pode ser que, de repente, o movimento que a pessoa fez numa determinada época tinha um propósito. Sim, Né? E, de repente, esse mesmo movimento hoje, ele tem um efeito negativo. Então, como o próprio Bert diz, né, para a gente olhar para o essencial, né? Então, a gente, né, nessa compreensão da gente se olhar, que é o bacana da população, né? Ele mostra isso no campo, né? Essa repetição, o porquê que a pessoa fez, né? Mas não é dizer que ela fez aquilo que você é obrigado a fazer. Ou seja, se meu pai viveu uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, não quer dizer que eu tenha que viver essa vida para honrar ele, mas o nosso inconsciente entende assim, né? Exatamente, nosso inconsciente entende isso. E na constelação a gente trabalha esses movimentos para que possa ir para frente, olhando a ancestralidade, agradecendo e falando, agora eu posso fazer diferente. Eu não preciso ser igual à minha mãe, à minha avó, eu posso ser igual no amor, na prosperidade. Se a minha avó era uma pessoa muito amorosa, eu posso honrá-la sendo muito amorosa. Mas se a minha avó era muito pobre, eu não vou honrar a minha avó na pobreza. Eu posso honrá-la no amor. Ou seja, a gente entender essa questão do contexto que a pessoa vivia e você respeitar a escolha dela, né? E ter a maturidade suficiente de apresentar a sua, né? As suas escolhas, né? Sim. E isso também tem muito a ver, essa questão, né? Como é que funciona, sob seu olhar, essa questão da pessoa, às vezes a pessoa tem dificuldade financeira, eles associam a essa questão de não estar, às vezes, honrando pai e mãe, alguma coisa assim, que vincula esse insucesso, né? Não seja ser, não vamos colocar um fracasso, mas um insucesso, Sim, né? porque fracasso é uma palavra. Fracasso é Ou muito seja, o forte. sucesso existe na gente, mas de alguma forma eu não estou conseguindo acessar isso. E às vezes as pessoas atribuem a esse relacionamento, ou com o pai, ou com a mãe, né? Como é que a gente pode compartilhar isso com as pessoas para elas poderem desmistificar um pouco algumas coisas, né? Que são olhares meio fechados
com relação à constelação, não. Tem outros olhares também, né? Sim. As pessoas sempre perguntam, mas o que que tem a ver a minha mãe e o meu pai com a minha prosperidade? Bert Hellinger já nos dizia que o sucesso é a cara da mãe e o pai nos leva para a vida. O que que isso quer dizer? Que a nossa mãe é aquela amorosidade, é a mãe que nos ensina a nutrir, a comer, a tomar banho, a se arrumar, é tudo a mãe que vai ensinando. E o pai é sempre aquela força do trabalho, a força do fazer, do agir. E eu preciso dos dois. Se eu não tenho a força do meu pai, eu vou só querer fazer as coisas, mas não vou conseguir executar. É muito comum aquela pessoa que fica no plano das ideias, ela faz um monte de planos e não coloca nada em prática. Ou ela começa e não termina. Então, nesse caso, é importante olhar a questão do pai. Como que é o relacionamento com o pai, porque se falta a força. E quando eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, eu vou ser rude comigo mesma. Vou falar, eu não mereço ganhar dinheiro porque eu não sei trabalhar, porque eu sou burra, porque eu sou feia. Aí vai se colocar inúmeros defeitos para não ir atrás daquilo que ela quer. Faz Mas sentido isso para você? faz sentido, mas agora eu vou fazer aquela pergunta que muita gente me fala isso, né? É porque você não conheceu minha mãe, entendeu? Né? Minha mãe foi muito ruim comigo, minha mãe me bateu, minha mãe me agrediu, né? Ou seja, são diversos fatores, né, que a pessoa acaba tendo essa barreira desse olhar, né, amoroso com a mãe. Como é que faz nesses casos? Agora eu Sim, vou nesses casos com o pai, com a mãe, eu entendo. Acontece em muitas famílias. Eu era essa pessoa. Meu pai teve questões com a minha mãe que eu achava que era comigo. Aí um dia eu parei para pensar, falei, gente, mas meu pai sempre foi tão bom comigo. O que aconteceu foi com a minha mãe, não foi comigo, né? Foi um problema entre eles. Então, ou a pessoa está se colocando no problema entre os pais, ou ela está julgando demais o pai e a mãe, falando que a mãe deveria fazer assim, o pai deveria fazer de tal forma. E o pai e a mãe, eles nunca conseguem dar tudo que o filho quer. Eles dão o que eles podem dar, o que eles aprenderam a dar. Ai, Paula, minha mãe me batia, minha mãe me xingava. Você tem, independentemente do que ela tenha feito, para a sua vida fluir, você tem que tomar o seu pai, tomar a sua mãe. O que é tomar pai e mãe? É aceitá-los da forma que eles são. Eu aceito a minha mãe da forma que ela é, porque ela me deu o que ela sabia dar. Eu aceito meu pai da forma que ele é, porque ele me deu o que ele podia me dar. E se eu julgo que não foi o suficiente, agora eu tenho que fazer por mim mesma. Agora eu, Paula, tenho que correr. Se a minha mãe não me deu uma boneca, pronto, eu vou lá na loja e compro aquela boneca para mim, porque hoje eu posso. Se o meu pai não fazia determinada coisa comigo, não me levava a um parque que eu gosto, agora eu mesma vou, porque agora eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu vou cuidar de mim sozinha. E o pai e a mãe, independente de qualquer coisa, tomar o pai e a mãe não é falar, vou conviver com eles para sempre. Às vezes, as atitudes do pai e da mãe fizeram mal mesmo. Às vezes é algo muito grave. Então, eu tenho que aceitar o que aconteceu e seguir a minha vida. Eu me lamentar pela minha mãe ter me batido na minha infância não vai mudar. O meu passado já aconteceu. Eu tenho duas opções: aceitar ou ficar me lamentando e olhando para ele e não olhar para frente. Perfeito, olha que explicação bem clara, né? Eu acho que é essa a dificuldade. Mas eu vejo assim de movimento que muita gente tem dificuldade, né? E às vezes isso é um movimento inconsciente de ficar se comparando, né? Tipo assim, a mãe da minha amiga é mais legal, ela faz isso, né? Ou a família dos meus amigos tem mais posse, eles têm carro, eles têm casa. Então a pessoa começa, ela vive eternamente nessa comparação e ela acaba diminuindo, né? A questão dos próprios pais, dizendo que, tipo assim, eles tinham obrigação de dar para ela o que os amigos têm,
né? Então, que eles não são bons pais porque eles não me dão isso. Ah, não me deram condição de estudar numa escola particular, não me deram condição de me dar um carro, de me dar uma viagem, né? De dar uma mega festa, porque então a pessoa tem muito esse movimento de comparar. E nesse movimento de comparação que a pessoa vai desenvolvendo esse sentimento, né? De não reconhecer o que de melhor os pais deram, né? Então a gente vê que é muito esse movimento que as pessoas fazem, né? Sim, é bom você falar desse ponto da comparação, que é muito importante. Olhar para a sua criança. Em que momento que você aprendeu a se comparar? Quem que te ensinou isso? Foi a sua mãe que falava? Que a sua coleguinha é mais inteligente? Foi o seu pai que falava isso? Foi sua mãe que falava: se comporta como uma moça, que aquela menininha ali sabe sentar direito, sabe comer direito, você não sabe? Então é importante a gente olhar isso. Ou seja, tudo é reflexo, né? Do que a gente aprendeu na infância, do olhar que a gente teve, a forma que foi nos ensinado, né? Por isso que a gente tem que estar atento, né, a esses processos repetitivos, né? Por que que eu tenho um problema que sempre algumas amizades assim do nada se acaba, né? Ah, por que que eu tenho um movimento de que às vezes as coisas estão indo super bem, de repente vira encrenca, né? Então você vê que tem pessoas que têm esse padrão, né? E tem gente que também tem padrão de, tipo assim, ela tá acostumada na zona de conforto, que se ela ganhar o mínimo, tá bom, né? Ela não é ambiciosa, né? Só que daí um dia que não tem o mínimo, ela fica desesperada, né? E aí fica e fala, não, a vida é assim mesmo, né? Então você vê, são vários tipos de comportamentos que às vezes a gente não se acomoda, se acostuma, né? E aí depois, com o tempo, isso vai tendo consequência, né? Por isso que na Sim, constelação a gente consegue até olhar coisas que às vezes a pessoa até deixou para lá e nem está compreendendo que é aquilo que está fazendo mal para ela, né? sim, é verdade. E assim, às vezes a gente fala que o gramado do vizinho é mais verde. Eu olho para minha amiga, eu acho que ela tem mais. E eu não sei como que é a vida dela. Às vezes ela tá só ali mostrando que ela tem muito, mas na casa dela a situação é completamente diferente. Na minha casa eu recebo amor e naquela casa não. As nossas avós já diziam que santo de casa não faz milagre, né? Então a gente olha para a vida do vizinho e acha que ela é mais bonita, que ela é mais florida. Eu vejo muito isso em rede social, né? Rede social é fantástico para a pessoa criar Sim, uma imagem ali, né? E eu tenho observado, né, aproveitando que você é mulher, né, e também eu acho que é interessante conversar isso com uma mulher, porque eu observo assim, eu tenho bastante mulheres, né, que são amigas do Facebook, e eu observo que tem dias assim que elas começam a meter o pau em homem. Nossa, mas mete pau em homem, come isso, come aquilo, aquele outro. Aí depois dos dias posta que tá sozinha, entendeu? Aí depois dos dias posta que tá com alguém. Aí dali os dias, homem nenhum presta, sabe? E aí fica nesse ciclo, né? Eu observo que isso aí é uma escassez de autoestima, de amor amor, próprio. de amor próprio, porque na mesma hora que está assim, até mesmo para você como mulher, né? Acho que fica mais interessante você colocar essa questão, né? Da mulher, a escassez que gera nela quando ela exclui o masculino, né? Então são Uhum, diversos fatores aí que a gente não fala só de prosperidade financeira, mas de prosperidade profissional, de prosperidade amorosa, de prosperidade como pai, né? De prosperidade como filho. Então são vários aspectos, né? Que são conotações de prosperidade, né? E a gente observa isso que esse movimento às vezes, repetir esse padrão de ficar reclamando, né, metendo pau, aí depois fala tão mal que atrai exatamente aquele que ela idealizou. sim. Como é E que é? geralmente, e geralmente esse que ela atrai é igual ao pai. Às vezes no modo de falar,
ou numa atitude, você vai perceber que, nossa, parece que meu pai está na minha frente. Por que que a mulher vai se enfiando em relacionamentos que não prestam? Isso é carência afetiva, falta de pai. Por algum motivo, na infância, ela não teve um bom relacionamento com o pai. Ou os pais se separaram, ou o pai era ausente, ou o pai era agressivo, mas teve alguma coisa, um rompimento ali, um amor interrompido. E aí, ela cresce, essa mulher cresce, e ela continua buscando o amor do pai. E ela vai buscar esse amor em outros lugares. Ela vai buscar nos homens, ou em vícios. Tem mulher que é viciada em compras. Ela vai lá e compra coisa que ela não está nem precisando. E vai gerar uma escassez, porque eu estou gastando demais uma coisa que eu não preciso, e quando eu precisar eu não vou ter dinheiro. E também, aí ela começa a se relacionar com esses homens abusivos, e não consegue sair do relacionamento, porque ela pensa, o relacionamento é abusivo, mas eu tenho alguém, eu tenho onde me aconchegar, eu tenho alguém que supra essa necessidade do pai. E aí, quando ela briga com esse homem, ela começa a postar nas redes sociais que homem nenhum presta. Porque a primeira referência masculina que eu tenho é o meu pai. E se eu entendo na minha infância que ele não presta, eu começo a achar que todos os homens não prestam, que o sexo masculino não presta. E aí é onde surge esse problema. Então, por isso que é importante ter esse discernimento, né? E eu vejo, né, entrando um pouco agora na parte de PNL, assim, que muita gente não gosta muito, que é uma coisa muito linear, né? Mas tem muita gente que é generalista, né? Então a pessoa fala, ela nivela todo mundo igual, né? E isso, por um aspecto, é ruim, principalmente que muita gente se ofende, né? Porque a pessoa se sente diferente, que ela não é no mesmo nível que a outra está colocando como exemplo, né? Então, todos esses movimentos aí é importante a gente ter um norteamento para se olhar com relação a essas coisas, né? Ou seja, se eu não estou tendo resultado satisfatório, alguma coisa tem que ser feita. E se as coisas que eu estou fazendo não estão dando resultado, porque o caminho não está sendo esse. E é muito bacana isso na constelação, porque ela acaba despertando esse olhares de outros aspectos que a pessoa nem imaginava, né? Então, às vezes, ela não consegue ver luz nenhum no fim do túnel, de repente a constelação clareia tudo, né? Sim, a constelação nos abre os olhos, né? Eu já contei a minha história algumas vezes, mas eu amo contar essa história. Eu, há alguns anos atrás, quase 10 mais ou menos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre constelação familiar, eu estava assistindo o jornal, aí apareceu uma chamada falando, você sabe o que é constelação familiar? Eu respondi, não. Respondi para televisão. Aí assisti um pouquinho do programa, não entendi nada. E aí, passou um tempo, uma colega advogada começou a fazer constelação, e eu, na época, ainda fazia faculdade, e eu lembro que ela fazia sessões, né, e eu ficava rindo dela. Falava, nossa, a advocacia dela deve estar péssima. E aí o tempo foi passando, e um dia eu abri o Facebook e estava o professor da Escola de Heróis, o Diogo Hudson, a escola onde eu formei, convidando para o workshop gratuito. Aí eu falei, agora eu vou descobrir o que é constelação. Aí eu entrei me inscrevi no workshop, comecei a participar das aulas. Eu lembro que foi assim, 2 semanas muito intensas de conteúdo gratuito. E aí, assistindo uma constelação ao vivo, ele constelou uma advogada que tinha uma história muito parecida com a minha, só que ela era 20 anos mais velha. E eu chorei aquela constelação inteira. E aí eu entendi por que a minha vida era assim, era daquela forma, né? E aí eu resolvi fazer o curso de constelação e me tornar consteladora, porque eu vi o quanto a constelação de uma outra pessoa que eu estava assistindo me abriu os olhos. E aí depois que eu me matriculei no curso que eu fui constelada. Então, ou seja, você viveu na prática mesmo ali a coisa e já, né, se encantou e seguiu em frente, né, para se aprofundar, né? E é um Sim. aprendizado eterno, né? Porque cada dia a gente vê que a gente não sabe nada mesmo, né? Porque sempre se descobrindo, né,
né? Acho que essa alusão que eles fazem da cebola é bem verdade mesmo, né? A gente vai tirando as cascas. Sim. E E eu vi chorando que eu... muito, e chorando E muito, chorando. chorando muito, porque dói, toda Por isso transformação que colocaram dói. a cebola, né? Podia pôr alguma outra coisa, mas falaram que a cebola é perfeita, por isso que a gente chora, né? Então, Ai, gente, sempre que fala dessa história da cebola, eu penso naquela cebola do Outback. Nossa, ela é maravilhosa. é mesmo. Agora, toda vez que eu vou ao Outback, eu lembro dessa história da cebola. E vai comendo as partes para dizer, menos uma, menos duas, menos três, né? E assim Sim, vai. eu percebi, a primeira coisa que eu percebi é que eu estava no julgamento. Quando eu julguei aquela colega advogada, eu nem sabia da vida dela, eu estava falando que estava péssimo. Então, aí eu vi que em outros pontos que eu julgava meu pai e a minha mãe. Falava para minha mãe que ela deveria ser assim, eu falava para o meu pai que ele deveria ser de tal forma. Quem sou eu para julgar quem eles devem ser? Quando eu nasci, eles já estavam andando aqui na Terra, eles já tinham a vida deles, eles sabem muito mais que eu, né? Então, às vezes, a gente estuda mais que os nossos pais e começa a achar que a gente sabe mais que eles. Eu posso saber mais que a minha mãe em determinada matéria porque ela não é advogada, mas de vivência eu não sei mais que ela. Ela vive há mais tempo que eu, né? Essa semana uma pessoa me perguntou, Paula, eu queria saber por que a minha vida não flui, a minha família é toda pobre, eu não gosto deles porque eu acho eles pobres, eles pobres, eu entendo que eu sou superior a eles. O que você acha que está errado aí, João? É, né? São várias, né? É o Desde o julgamento. julgamento, né? A exclusão, várias coisinhas assim, né? Que Muita coisa. então, e aí esse movimento, às vezes, a gente faz até. Eu confesso para você que eu recentemente, né, eu comecei a me trabalhar, então, de vez em quando, vem memórias assim, né? E eu mesmo tive esse movimento, né, de que meus pais eram feirantes, então, como eles não tinha como me deixar sozinho em casa, aí o que, que eu fazia? Eu ia junto com eles na feira. E era assim, meio sacrificante, porque eu tinha que ficar lá até meio-dia e pouco, daí ajudava a carregar o caminhão para depois eles me deixarem na escola, né? E eles vendiam balas e bolacha, então era muita miudeza. Então eu tinha que ajudar a carregar o caminhão. Então, às vezes, minha mãe ficava com dó, e tinha amiguinhos meus que estudavam comigo que moravam na rua da feira. Né? Cada dia era cada um bairro diferente, então ela me deixava ir na casa desses amiguinhos. E eu chegava lá, a mãe deles me tratava super bem, fazia um monte de coisa para mim, né? E eu tinha essa idealização que minha mãe tinha que fazer aquelas coisas para mim, entendeu? Né? Então eu tive muito preconceito, muita cobrança deles, né? Só que assim, eu vivia muito bem, eu tinha de tudo, sabe? Eu era super feliz. Meu pai me usava bastante no trabalho para mim me sentir participante, sabe? Então, assim, agora, depois de velho, que eu fui ver o quanto que tudo isso era valoroso e eu não dei bola, né? Eu percebi que quando eu comecei a reconhecer essas coisas, aí as coisas começaram a fluir, muitas coisas se encaixaram, coisas que estavam anos paradas, de repente começou a andar, né? E aí eu fui entendendo o quanto que esse movimento, se a gente não se trabalhar, né? Que agora vamos falar um pouquinho da criança interior, né? Que é a que está ferida, que está orgulhosa, e que está um monte de coisa, né? A gente não consegue andar, né? E a criança que criou esses preconceitos e a gente repete esse padrão hoje, né? Sim. Foi bom falar da criança, né? Que a nossa criança ela é cheia de ideais. É bom, sim, eu manter a minha criança sonhadora, que vai me dar força, criatividade, né? Mas quem executa é o adulto. A criança, quando ela quer algo, ela pede para o pai, para a mãe, para a avó, porque ela não dá conta de fazer sozinha. A criança, quando ela quer ir ao shopping, quer ir ao parquinho, ela fala: papai, mamãe, vovó, me leva. Então, se eu deixo a minha criança tomar conta da minha vida, não me posiciono como adulta, eu não vou para frente. A criança não ganha dinheiro, a criança não casa, a criança não tem uma profissão. Então, eu vou sempre depender de outras pessoas. Depender do meu pai, depender da minha mãe, do meu marido. Sempre vou ter de precisar de alguém para me ajudar, enquanto eu estiver nessa posição de criança.
é interessante nessa questão da lei do equilíbrio, né? Como ela é presente em tudo na vida da gente, né? Então você tem que ter esse equilíbrio entre você dosar a criança, né? E você dosar o adulto, né? Tudo na vida você tem que dosar a quantidade certa. Tem momentos que um é mais, um momento que você está se divertindo, que você está lá curtindo, né? Ali é a hora da criança tá solta ali, né? Ela está curtindo. Ao passo que se eu for muito adulta, eu vou ser uma pessoa amarga. Se eu Sim. não olhar para minha criança, já viu aquela pessoa que ela tá sempre de cara feia, não sorri para nada, você conta uma piada para ela, ela não ri, nada para ela tá bom, amarga, tá faltando uma criança para dar a doçura. Então, olha aí, isso é bom para a gente se olhar quando a gente é marrento, né? Falar, essa parte minha criança está mal resolvida ainda. Precisamos Tá. conversar, né? Paula, Sim. tá uma delícia esse papo, né? Vamos responder aqui, a Regina está aqui no nosso bate-papo, tem Ah, sim. Eu a não tô Ana Paula conseguindo ver. Pellegrini aqui também, né? A Ah, Regina, tá, agora eu vi. explicando aqui que outro dia ela leu a respeito do que a gente estava falando, né? Das leis aí, acredito eu, né? Depois Uhum. aqui ela falou que podemos julgar assim, pois fazemos escolhas o tempo todo. É verdade, né? Sim, ela Eu, complementou que não devemos sentenciar. sim, Exatamente, Regina. Quando a gente sentencia algo, é igual aquele papel do juiz mesmo. Eu julgo que a minha forma é a correta e pronto, e acabou. Então, quando eu olho para os meus pais, eu faço a escolha: eu quero ser igual ao meu pai ou eu quero ser diferente? Agora, quando eu julgo, eu falo: o meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, meu pai foi aquilo outro, e eu serei diferente. Eu não serei uma mãe como a minha mãe foi, não serei uma mãe como o meu pai foi. Isso é sentenciar, no meu ponto de vista. a Ana Paula está complementando aqui, está sendo muito bom, me identifico, pois na maioria das vezes ela não terminou, acho que a fala aí, né? Mas acho que deve ser nessa questão da gente estar, né, se vendo nos padrões e repetindo do mesmo jeito, né? Acaba se identificando aí, né? Paula, é muito bom esse papo, o pessoal que está aí tá, olha lá, fala, às vezes sou séria demais, né? Isso aí, Ana Paula, é a nossa criança que fica empurrada e a gente não tem como se reagir direito, né? Mas legal, Paula, ó, esse aqui é só o primeiro da nossa série de vídeos, a gente vai estar sempre trazendo esse bate-papo descontraído, o pessoal aí que acompanha a gente ao vivo na hora do almoço, né? Você que está assistindo esse vídeo fora de horário e tudo mais, né? Você pode acompanhar toda sexta-feira, né? A gente vai estar aí por um período, né? Nessa versão beta aí dessas lives, trazendo uma sequência de conteúdos, né? Então, né? Eu vou pedir para a Paula agora. Paula, eu vou colocar aqui o seu contato, né, Paula? Explica mais ou menos aí como é que é seus trabalhos, o que tanto você faz, né? E como é que é os Oi, seus gente, atendimentos, desculpa, né? tinha caído aqui, é porque eu fui ler os comentários e acabei saindo. Então, mas É, eu troquei rapidinho aqui, deu certo. tudo bem. Eu lembro que o último comentário que eu estava lendo era o da Ana Paula, que ela disse que às vezes ela é um pouco séria. Você Ela, respondeu esse dela? ela é séria demais, né? E depois aqui, na época que separei do meu primeiro marido, me culpava, pois não queria a separação dos meus pais, né? Exatamente, a criança dela não aceitou a separação dos pais, então depois a adulta não aceitou a separação do marido. Então, e às vezes até a causa da separação foi, de repente, uma repetição de comportamentos, de julgamento e de outras coisas mais que teve na relação lá e que ela nem percebeu que foi aquele fator que ela estava repetindo que foi também o causador do dela, né? Por isso que a gente tem Sim, que deixar para eles o que é deles, né? E ficar com o que é nosso só, né? E isso, daí a gente seguir com o nosso, porque se eu quiser seguir com os pesos do meu pai e da minha mãe, eu não vou dar conta. Vai ficar pesado para mim. certo. Então, gente, esse aqui é meu contato, tá? Quem quiser me chamar no WhatsApp. Meus atendimentos
são online, por enquanto, né? Enquanto durar a pandemia. Quando acabar, eu vou voltar a atender presencialmente na cidade de Uberlândia, Minas. Por enquanto, eu atendo online por chamada de vídeo no WhatsApp ou Zoom. Faço constelação individual com bonecos, faço constelação em grupo com pessoas. Trabalho com hipnoterapia, trabalho com floral, com aromaterapia, com fitoterapia, com muita coisa. E quem quiser conversar... Hoje os profissionais têm que ter essas outras continuidades, né? Que às vezes precisa preparar a pessoa para uma constelação, ou às vezes depois de uma constelação você dá uma continuidade, ou às vezes ela precisa de um tratamento que nem precisa de constelação, às vezes é só um tratamento de floral que a pessoa está procurando, alguma coisa, né? E eu sou advogada também, tá? Se alguém quiser conversar sobre isso. Às vezes a gente precisa constelar as partes no processo, porque a pessoa está tão magoada, está tão ferida, que ela não quer saber de acordo nenhum, ela quer prejudicar a outra parte. E aí, uma parte quer prejudicar a outra, elas não chegam num consenso. Então, aí é onde entra a constelação judicial. Eu acho que é um tema muito interessante para a gente falar depois, né, Jonathan? Sim, podemos conversar na nossa próxima live, já vamos deixar o gancho aqui. Pessoal que quer falar sobre essa questão da constelação judicial, né? A gente pode trazer aí alguns olhares aí com relação à postura diante de uma discussão, né? Diante de um conflito, né? Como que a gente pode escolher melhores caminhos, né? A Ana Paula, inclusive, está aqui continuando mais umas coisas que ela falou, né? Eu estou lendo que ela falou do ex-marido, que era viciado e tal. Gostou muito, depois a Ana Muita Paula... gratidão. Compartilhando que sofreu demais, né? Já fui constelada 2 vezes, Deus abençoe. E que você possa continuar nesse movimento, né, Ana Paula, de buscar esse crescimento, de ter apoio, né? Eu fico feliz, por isso que eu faço questão até e provoco parcerias, quando eu vejo profissionais sérios, profissionais que têm realmente uma abertura de postura de facilitador mesmo, né? Não de ditador de regras, né? Então, quando eu encontro essas pessoas, eu faço questão de alguma forma, a gente tá dando visibilidade para essas pessoas, né? Então, eu sou muito grato, Paula, por esse trabalho que a gente está fazendo, que a gente possa continuar aí, né? Eu ficando meio de mediador tecnológico aqui, de alguns assuntos que eu também conheço, né? Mas deixando sempre aí vocês terem a oportunidade de compartilhar o que eu tenho admirado em vocês, que é o conhecimento, né? Tá bom? Então, gente, nós vamos ficando nossa live por aqui, a nossa média é sempre de meia hora a 40 minutos, para dar tempo para o pessoal terminar o almoço, dar aquelas olhadinhas no Instagram, né? De dar umas curtidas, né? E outras coisas mais na hora do almoço aí, né? E esse número também, né, Paula? Lembrando que você tem um grupo no WhatsApp, né? O pessoal que estiver assistindo, né, que está aqui agora e que está assistindo fora do horário do ao vivo, é só adicionar esse número aí e pedir para participar do grupo, que a Paula tem você pode participar como representante online, né? Nas constelações. Ou você pode entrar para assistir, para conhecer como é a constelação. Então é só adicionar esse número do WhatsApp aí que você pode ter essa oportunidade. Paula, mais alguma observação aí, mais alguma consideração para a gente poder fechar e deixar o pessoal terminar o almoço? Não, acredito que foi isso por enquanto. Eu acho que o nosso prato de servimos hoje já foi o prato completo hoje, né? Vamos deixar o próximo almoço, a gente traz outro prato bem gostoso para o pessoal degustar, tá bom? Sim. Gente, gratidão, Paula, gratidão. Gratidão. Tá? Que a gente possa estar se vendo mais vezes, tá ok? Um grande beijo a todos, até mais. Tchau, tchau. Até.